Essa história que irei narrar foi contada por meus irmãos mais velhos, pois na época eu ainda era criança de colo. Bem, antes de morar em Salvador, morávamos em Maceió, que fica em Alagoas. Devido ao meu pai ser, na época, trabalhador da área do comércio de peças de vestuário, o famoso caixeiro viajante, e que de vez em quando tinha que nos mudar de cidade em cidade. Foi quando, segundo minha irmã me falou, fomos morar numa chácara um pouco afastado do centro da cidade. A capital de Alagoas na década de 70 não era da mesma forma que hoje. Ainda se encontravam casas de veraneios e chácaras praticamente no centro da cidade. A chácara onde fomos morar era alugada e era muito espaçosa como uma casa grande. Tinha 4 quartos e com um belo alpendre, segundo eles me contaram. A mudança foi realizada no centro de Maceió para uma cidadezinha chamada Marechal Deodoro, que fica a 30 quilômetros da capital e que tem belas praias e muita qualidade de vida. Chegamos na cidade com toda a mudança, que foi transportada sem problemas. A casa era linda e todos se acomodaram sem muita demora. Os irmãos mais velhos montavam os móveis da casa, enquanto minha mãe organizava os utensílios, cada um em seu lugar. Em 2 dias, tudo já estava organizado dentro de casa. Foi quando os meus irmãos foram explorar todo o terreno da chácara. Na frente era tudo organizado e até mesmo aparado na tesoura de jardineiro, todas as plantas. Na frente da casa, como também nas laterais. Mas o fundo tinha arbustos altos e árvores frutíferas frondosas. Minha mãe pediu que, se fossem para o fundo da chácara, ficassem atentos a cobras e bichos peçonhentos. Mas, segundo minha irmã, não encontrou nada disso, e sim umas coisas muito inusitadas, que eram umas lápides muito antigas e que do lado de uma delas, envolvida por muito mato, havia uma máquina de costura bem antiga. Minha irmã, como tinha muitas bonecas, achou interessante levar com ela e pediu aos irmãos homens para tirar do mato e levar para casa. Assim foi feito. Chegando em casa, minha mãe viu aquilo e disse de onde tiraram aquele trombolho enferrujado. E minha irmã, com medo de perder aquela preciosidade, ocultou de onde tirou e falou que encontrou no fundo da chácara e que queria ficar com ela para brincar de costurar as roupas das bonecas dela. Minha mãe não viu problema e deixou ela ficar. Passado alguns dias, minha irmã brincava com a carcaça da máquina de costura, fantasiando fazer roupas para suas bonecas, e nada aconteceu. Ela, quando terminava de brincar com a máquina, guardava no cantinho da cozinha dentro de casa. Mas uma bela noite, após todos irem dormir em seus quartos, ouviram alguém bater na porta do fundo da casa e gritar: "Eu quero a minha máquina! Eu quero a minha máquina!" Minha mãe, como não temia nada, era uma cearense arretada, levantou da cama e foi no quarto onde se encontrava minha irmã, que estava tremendo e toda coberta debaixo do lençol, e minha mãe perguntou: "Menina, me conte a verdade. Onde encontrou essa porcaria de máquina?" E imediatamente ela falou que foi
nos túmulos que tinha lá no fundo da chácara. Enquanto isso, a pantonímia continuava com a assombração gritando do lado de fora da casa: eu quero a minha máquina! Eu quero a minha máquina! Foi quando minha mãe foi na cozinha, pegou a máquina de costura e abriu a porta do fundo, jogando com toda a força a geringonça no meio do terreiro e bateu a porta gritando de volta: tá aí sua porcaria e deixa a gente em paz. Quase que instantaneamente tudo se acalmou e minha mãe voltou para o quarto de minha irmã e disse que no outro dia ele iria mostrar onde encontrou aquela máquina, e todos voltaram a dormir. Pela manhã, minha mãe, que acordava muito cedo, chamou minha irmã e falou que levasse lá no fundo. Ela levantou e, chegando na lápide de onde tinha retirado a máquina, notou que a mesma estava exatamente no local de onde tinham tirado. Minha mãe olhou, rezou e não falou nada. Voltando para casa, ligou para meu pai, que estava em viagem, pedindo para se mudar imediatamente daquela chácara e que não queria morar mais nela devido a ter covas antigas no fundo do terreno. Não demorou muito e nos mudamos para uma casa bem no centro de Maceió. Quer dizer, voltamos para o mesmo local, onde não tinha nenhum problema de assombração. Até o próximo vídeo, deixe o seu like e se inscrevam no canal. Grande abraço.